As senhoritas e os senhores já conheceram uma pedagogia marxista conhecida como socioconstrutivismo? Não, vocês não sabem o que é isto porque vocês pegaram no mínimo as consequências disto. Mas como a pedagogia trabalha sobretudo com educação lógica, personal, intelectual, enfim, nós temos que pegar o coração da coisa. Afinal, o título do vídeo consiste em inteligência. A pedagogia marxista, minha gente, ela consiste em você pegar um indivíduo que, pela ideia marxista, é considerado um excluído da sociedade, um oprimido, e integrá-lo. Por isso que se chama socioconstrutivismo. Você vai pegar um contexto social difícil, que foi criado pelos próprios revolucionários, né, ateístas, enfim, e você vai construir aquela consciência, né, gradativamente. Como que a pessoa faz isto? Né? O ideólogo, né? O comunista, o agente de transformação faz isto nas escolas, nas universidades, enfim. Você não vai dar para o aluno, perceba que eu falei aluno, não estudante, tá? Você vai pegar o aluno e você não vai dar a ele os elementos do objeto, porque a pedagogia trabalha com o objeto científico, né? Ou então a ideia, né? A abstração, e o aluno. Perceba que eu não falei estudante. Você vai pegar o aluno e o objeto, e geralmente a pedagogia ela age em você dar ao aluno, que nesse caso é o estudante, porque é a verdadeira pedagogia, você vai dar ao estudante todos os elementos ontológicos, filosóficos, químicos, históricos daquele objeto. Por exemplo, eu posso pegar o celular, onde eu estou gravando, né? E eu vou dizer quem foi que criou o primeiro celular, como é que funciona a questão da transmissão, né? Da radiação, como é que funciona a programação, como é que funciona todos os elementos que estão não só externos, mas também internos, a internet, a questão de como funcionam os chips, aquela coisa toda. Isto é pedagogia, tá? Basicamente, claro que é muito mais do que isto, mas eu estou dando aqui uma pincelada. No método socioconstrutivista, o que acontece? Você vai pegar um indivíduo, né? Nem é mais aluno essa porra. E você vai dar a ele não os elementos que consiste na completude daquele objeto. Você vai pegar o objeto e o aluno e você vai integrar este aluno na base de impressões, porque você não pode mostrar conhecimentos para o aluno, porque isto é uma imposição, isto é uma violência psicológica, isso é assédio moral. Então, você vai botar para o aluno dar palpites considerando contextos sociais, socioconstrutivismo, e você vai fazer com que ele construa uma crítica, construa uma intelectualidade, lógicas que são tudo menos lógica, e você vai dar a ele todo o palanque para ele falar e fazer e agir em discursos que consistem pura e simplesmente em impressões. Ou seja, nós podemos pegar o exemplo da minha catequese. Perceba, isto está acontecendo na igreja, tá bom? Na igreja católica, protestante não, porque protestante não tem catequese, né? Como está em Gálatas capítulo 6, versículo 6, né? A igreja precisa da catequese, mas protestante não segue a Bíblia. Então, na catequese que eu participei, o que a catequista, amante de Paulo Freire, me faz? Vocês vão pegar uma parte da Bíblia, né? Vamos pegar o Evangelho de São João. No princípio o verbo era Deus, papapá. Aí você lê todo o capítulo da Bíblia, todo o capítulo não, todo o versículo da Bíblia, né, os versículozinhos, pá. E no final da leitura, a estelionatária, ela não vai dar explicação filosófica, teológica, histórica, não. Ela vai perguntar para você o que você entendeu. Ou seja, você não tem os elementos históricos, filosóficos, teológicos e lógicos, e a mulher vai perguntar para você o que você entendeu. Ou seja, ela vai transferir a responsabilidade dela para o aluno. E aí, o aluno, na base do palpite, na base da pura impressão, ele vai levantar muitas e muitas afirmações que nem ele mesmo precisa entender. Por quê? Porque ele está sendo construtivo. Ele está pegando contextos sociais, né? Não é à toa que tanto igreja quanto universidade é lugar de fofoca. Então ele vai pegar alguma frustração que ele teve. Eu não consegui pegar a mulher do vizinho, não sei o quê. Né? Vamos estudar aqui o corpo humano. Então eu vi o corpo humano da mulher do vizinho e não consegui fazer nada. Então o cara começa a elaborar. O cara, em vez de estudar biologia, anatomia, ele vai simplesmente pegar uma coisa contextual, no sentido sociológico, né? Emile Durkheim, e ele vai fazer a construção
intelectual, personal, enfim. E a pedagogia socioconstrutivista se baseia nisto. Então, por que você acha que os universitários são analfabetos funcionais em massa? Vocês têm que entender, gente, que a pedagogia comunista, a pedagogia marxista, esquerdista, chame você do que quiser, porque é relativismo puro isso aí, tá? Não consiste em você criar intelectuais. O pessoal da direita tem a cara de pau de ficar falando que não, isso aí é doutrinação. Gente, quem dera se o problema da universidade fosse doutrinação, porque doutrinação consiste em você dar uma doutrina, você discutir conceitos que podem ser coerentes até, né? O comunismo, por exemplo, ele prega contra a exploração. Claro que ele é genocida, ele é safado, claro. Mas, quando o comunismo fala da exploração, ele dá elementos lógicos, né, do porquê que é exploração. Não é uma coisa puramente jogada ao vento. Agora, o socioconstrutivismo não. Ele simplesmente se baseia em impressões, em palpites exagerados e vaidosos, que não precisa de coerência. Por quê? Porque você tem que incluir o sujeito. Você tem que pegar o sujeito que é injustiçado, que é vítima da sociedade, que é negro, que é gay, sei lá, principalmente, né, se for, e você tem que dar a ele todo o conforto que vai dar para ele uma construção social, personal, intelectual, filosófica, enfim. E é por isto que nas universidades não existe doutrinação, discussão de ideias. Os caras ficam lendo Karl Marx de trás para frente, enquanto que o pessoal da direita debate. Não tem debate, não precisa entender porra nenhuma, não precisa pegar autor nenhum. Eu posso até inventar um autor novo que só existe na minha cabeça. E a doutrinação, pelo menos, tem uma coerência, tem um entendimento. O socioconstrutivismo ele não quer educar ninguém, ele quer destruir a inteligência, a personalidade, a percepção e, digo mais, o socioconstrutivismo causa até lesão cerebral, de acordo com o filósofo Olavo de Carvalho. Então, não é à toa que quando ele lançou aquele livro, né, O Imbecil Coletivo, é o livro mais odiado do Brasil, tá? O Olavo de Carvalho é o intelectual mais odiado do Brasil, é até mais odiado que o Mário Ferreira dos Santos, tá? Porque na época do Olavo já tem internet, né? Então o gabinete do ódio é aquela coisa, né? Então, gente, vocês estão entendendo o porquê que vocês não vão encontrar pessoas inteligentes simplesmente? Por quê? Porque o método de pedagogia tradicional é o quê? É você pegar o aluno, ou o aluno não, o estudante, tá? Temos que ter respeito por esta alma humilde, né? Temos que pegar o estudante e dar para ele todos os conceitos, os contextos, as associações que envolvem aquele objeto, científico, teórico, abstrato, enfim, lógico. Mas o socioconstrutivismo não. Ele não precisa. Por que você acha que as pessoas no Brasil elas não estudam nada e dão palpite sobre tudo? Já sabem de tudo, só que, cara, a quantidade de lacradores na internet, pessoas mentirosas, pessoas soberbas, vaidosas, invejosas, fracassadas, caluniadoras, é uma calamidade. Por quê? Porque nos últimos 50 anos, 60 anos, nos últimos 50 anos, desde a época do regime militar, em que os universitários, né, se renderam à esquerda, né, porque a esquerda ela ocupou, né, se você pegar lá a Revolução Cultural de Antônio Gramsci, né, Escola de Frankfurt, que quis fazer revolução sexual, enfim, né, esses caras se infiltraram nas universidades e eles conseguiram se livrar dos autores clássicos da literatura, da filosofia, da política, né, e eles conseguiram colocar nas universidades não só teóricos, filósofos e partidários do comunismo, mas também se livrar do pessoal da direita, não permitia debates, não permitia discussões e, além da revolução sexual, que é a maior fábrica de crimes sexuais da história humana, né, que é a indústria pornográfica, né, as feministas ficam falando contra o casamento, contra a igreja, contra a castidade, enfim, né? Então, quando chegou este negócio de revolução cultural no Brasil, as universidades foram tomadas pelos comunistas. Quem fez a sindicalização obrigatória dos jornalistas foram os próprios militares, porque são burros, são analfabetos, tá bom? E digo mais, né, porque os jornalistas são de esquerda, por quê? Porque quem fez a sindicalização obrigatória dos jornalistas foi o Partido Comunista, com a permissão dos militares, que estavam mais preocupados em combater os comunistas no mato, né, dando tiro, enquanto que a guerrilha cultural estava tomando as universidades. Então os comunistas estavam no mato, né, teve a Revolução Armada, eles tentaram tomar o Brasil na base da bala,
enquanto que os comunistas nas universidades estavam lá com o socioconstrutivismo, com Emília Ferreira, com Levi Vygotsky, aquela coisa toda, né? Emília Durkheim, esse tipo de gente, né? Teodorador, não, qual é o nome daquele cara? Tem o Paulo Freire, tem o... Porra, velho, é porque eu tô gravando o vídeo, aí sai da cabeça, entendeu? Não vem na cabeça na hora, né? Mas, quando eu vejo esse negócio de revolução cultural comunista no Brasil, eles ocuparam as instituições para se livrar da mentalidade burguesa, né? Que eles chamam a religião católica de mentalidade burguesa. E aí, não é à toa que a CNBB, que elegeu o Lula no Brasil, né? Elegeu o PT, tem o Foro de São Paulo. Cara, até os comunistas sabem que quem criou o Brasil foi a Igreja Católica, né? Nós pegamos o Natal de ontem, né? Pô, o Natal é uma festa católica. Está no calendário gregoriano, tá bom? São João, Páscoa, é tudo feriado católico, cara. Sabe? As festas de guarda do Brasil, a arte sacra, a música erudita, universidades como a Sorbonne, método científico, né? Você vê que todos os objetos, né, de estudo científicos são escritos em latim. Entende? Latim é a língua desenvolvida pela Igreja Católica que gerou o nosso português. Então qualquer professor que fale de reforma ortográfica é um criminoso. Por quê? Porque a reforma ortográfica faz com que coisas do passado, coisas da nossa história, da nossa tradição, sejam ilegíveis. Então, quem defende um treco desse tem que apanhar. Cara, ministro da educação que defende uma porra dessa tem que ir pra guilhotina. Ponto final, tá bom? Porque o socioconstrutivismo gerou 50 anos de devastação. Você não precisa entender porra nenhuma, você não precisa estudar, não precisa ser inteligente. Por quê? Porque o dinheiro vai cair na conta. Os universitários, por que o pessoal está estudando para virar médico? Porque quer virar médico? Não, porque quer salário de médico. E quando não funciona, o desgraçado tem a cara de pau de falar: ah, eu vou sair da universidade porque está difícil. Não é a sua vocação, não é a sua especialidade, não é a sua qualificação, tá bom? Então, para o vídeo aqui não chegar nos 13, 15 minutos, eu acho que eu vou fechar por aqui, tá? Eu só quero acrescentar no final que, se vocês querem conhecer pedagogia de verdade, pelo amor de Nossa Senhora, não procurem métodos revolucionários, métodos modernistas. Aprenda. Apareceu aqui pouca bateria, vou ter que desligar. Aprendam pelo método tradicional. Aprendam a interpretar texto. Por favor, façam pelo menos isto, tá bom? Busque filósofos da antiguidade, da Igreja Católica, por exemplo, né? Você pode ver que Santo Agostinho explicava Deus. Você pode ver que Santo Tomás de Aquino ele prova que a alma, né, anima, né, do latim anima, a alma é uma animação feita no homem que consiste em inteligência, vontade e sensibilidade. Então esse negócio de que a inteligência está no cérebro, não sei o que, tudo isto é papo furado de classe científica modernista, materialista, que é paga para fraudar pesquisa, tá bom? Então eu gostaria de falar muito mais, mas este é o vídeo que prova, com conceitos pedagógicos, do porquê que você pura e simplesmente não encontrará pessoas inteligentes perto de vocês. E a internet é a pior e a melhor coisa que o Brasil tem ao mesmo tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15.